Muito bem, pessoal, continuamos falando sobre ensino de história. A gente continua a nossa análise acerca de atividades que visem a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Uma das atividades que podem ser desenvolvidas nesse sentido é a utilização de questionamentos sobre uma determinada situação histórica, para que o aluno pesquise. E aí, a partir deste questionamento que é feito acerca de uma determinada situação histórica, pode-se organizar de forma individual estes registros, estas memórias, para, olha só, tendo como objetivo principal promover uma maior absorção dos conhecimentos didáticos propostos. Desta maneira, nós temos uma maior percepção de situações e de problemas históricos. Vamos verificar isso de uma forma prática. Como é que é cobrada em questões de concursos esse aspecto relativo ao processo de ensino-aprendizagem? O aprendizado autônomo e a aplicação responsável das atividades e competências, das habilidades e competências adquiridas, assumiram um papel central na educação em história. Esta nova abordagem do processo de ensino e aprendizagem reativou o debate teórico sobre conceitos de consciência e de pensamento histórico. Pensamento histórico, derivados do historicismo e retomados por Jorn Hysen no campo da didática. Para Jorn Hysen, a consciência histórica é a soma das operações mentais com as quais os homens interpretam sua experiência da evolução temporal de seu mundo e de si próprios, e de si mesmos, de forma tal que possam orientar intencionalmente sua vida prática no tempo. As alternativas a seguir identificam procedimentos didáticos relacionados ao processo de ensino e aprendizagem, centrados no tema da consciência histórica, tal como definida acima, ou seja, definida pelo historiador alemão Jorn Hysen. O conceito é consciência histórica. À exceção de uma, assinale-a. Alternativa A. Elaboração de perguntas sobre uma situação histórica. Sim, são os questionamentos formulados, não é? São os questionários ou questionamentos sobre determinado aspecto histórico, determinado fato histórico. Correto. Essa afirmação A está correta. Letra B. A orientação para o futuro como campo de ação. Gente, é o futuro o campo de ação da história? Claro que não, essa afirmativa está incorreta. Letra C. A organização individual das memórias de vida? Sim. Letra D. A absorção do conhecimento histórico contido nos livros didáticos? Sim, esse é um aspecto da aprendizagem histórica significativa, da chamada consciência histórica defendida por Jorn Hysen. Letra E. A percepção das situações e dos problemas históricos? Sim, outro aspecto da chamada consciência histórica. Próximo assunto, agora a gente fala de história e cultura africana. Bacana. Já dissemos aqui em aulas anteriores que história e cultura africana está ligada à lei implementada pelo governo federal em 2003, a Lei 10.639, da obrigatoriedade do ensino de história e cultura da África e dos afro-brasileiros em todas as instituições de ensino, sejam elas de cunho particular ou de cunho governamental, escolas públicas. Beleza. Olha só. A Lei 10.639,
de História e Cultura Africana visa o conhecimento e também a valorização das sociedades africanas e de suas historicidades, enfatizando as contribuições sociais, econômicas, políticas e culturais dos africanos e de seus descendentes na própria formação da identidade cultural brasileira, enfatizando, portanto, o protagonismo negro nos mais variados episódios da história do Brasil. Lembrando que a Lei 10.639 não deve ser implementada apenas nas aulas de história. Todas as disciplinas, de uma forma ou de outra, também podem trabalhar com essa questão. Língua portuguesa, arte, ciências, geografia, também podem se utilizar do que é predisposto na Lei 10.639 para esta abordagem multidisciplinar. Vamos lá à questão. As alternativas a seguir exemplificam formas de inserir o ensino de história da África e da cultura afro-brasileira nas escolas de nível fundamental e médio, com base nos conteúdos e princípios da Lei nº 10.639/2003, à exceção de uma, assinale-a. Então, serão apresentados 5 itens, 4 com propostas da Lei 10.639 e uma que está incoerente com ela. Nós vamos assinalar justamente a alternativa incorreta. Alternativa A, relacionar o estudo das sociedades africanas e dos processos históricos que nos ligam a elas, com a elaboração histórica e ideológica dos preconceitos em relação ao negro. Sim, aqui nós temos um dos fundamentos da Lei 10.639. Então, identificar as características de sociedades africanas e verificar esses processos históricos que ligam tais sociedades à própria identidade cultural brasileira. E verificar, inclusive, a origem histórica e ideológica dos preconceitos que existem na sociedade brasileira até os dias atuais. Letra B. Inserir o estudo de África no programa curricular e no calendário escolar, desenvolvendo atividades relacionadas ao Dia da Consciência Negra, o 20 de novembro. Mas é claro que não deve ficar restrito a essa data. Devem ser realizadas atividades diferenciadas ao longo do ano todo. Pode-se fazer uma culminância desses projetos de investigação, de pesquisa, de produção do conhecimento por ocasião da Semana da Consciência Negra no Brasil. Letra C. Examinar o papel do negro na história brasileira, considerando-o como sujeito ativo na formação da sociedade nacional. Verdadeiro. É ênfase no protagonismo negro. Está correto. Alternativa D. Usar os estudos afro-brasileiros para resgatar a contribuição social, econômica, política dessa parcela da população brasileira que foi historicamente marginalizada. Correto, pessoal. Esse também é um fundamento importante da Lei 10.639 de 2003. E letra E, logicamente, só sobrou ela é a incorreta, ela é a exceção. Fazer uso de registros filmográficos sobre a história e a geografia da África que documentem sua homogeneidade cultural. Bom, eu até posso fazer uso de registros filmográficos, posso utilizar-me de documentários, de filmes sobre a história e a geografia da África, mas eu não vou conseguir jamais provar a homogeneidade cultural, porque a África, ela é heterogênea, do ponto de vista étnico, do ponto de vista religioso, do ponto de vista cultural. Então, esta é a alternativa incorreta, a letra E. Continuando
o nosso assunto sobre cultura afro-brasileira e indígena também. Agora tem a participação dos índios na história do Brasil. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para explicar para vocês o nosso super projeto do magistério focado 100% no cargo de professor, especialidade em História. Clique-Claque.